A história começa explicando que a cada 5.000 anos, os deuses se reúnem em Valhalla para decidir o destino da humanidade. E uma dessas reuniões estava acontecendo para decidir se a humanidade iria poder viver ou não. Todos levaram em consideração que os humanos estavam destruindo cada vez mais o planeta. Já estava tudo pó. Então todos votaram para se livrar da humanidade. Mas pouco antes do veredito ser aprovado, um dos 13 deuses, que se chama Brunhild, tem uma oferta para os outros deuses. Ela sugere resolver o assunto de uma maneira diferente e propõe um Ragnarok. Seria uma batalha individual entre os humanos e deuses. Cada lado seleciona 13 campeões, e se a humanidade vencer 7 das rodadas, os deuses vão dar mais 1.000 anos para a humanidade poder viver. Os deuses dão risada considerando o quão mais forte eles eram em relação aos humanos, e eles concordam com essa ideia. Ela vai ser a representante da humanidade. Ela vai escolher os 13 humanos mais fortes dos 7 milhões de anos de história da humanidade. Então não demorou muito, e as batalhas entre os humanos e os deuses estavam para começar. As regras do jogo são muito simples. Deuses e humanos vão lutar até o último suspiro, ou seja, até a morte. O deus representante na primeira rodada é o próprio Thor, o famoso deus do trovão, o deus nórdico mais forte de todos. Mas a Brunhild ainda estava muito confiante com seu representante humano. Ela convocou um famoso guerreiro chinês, campeão invicto da história da humanidade. Ele se chama Lu Bu. Então o primeiro round começou. Os dois vão se aproximando aos poucos, e eles têm estilos de luta muito parecidos, e são conhecidos por derrotar os seus oponentes com um único golpe. Os dois se atacam, e o Lu Bu usa uma alabarda chinesa para conseguir peitar o Thor. Mas o Thor ativou o seu poder de raio divino, e ele inclina o seu corpo para trás. Depois dele fazer isso, todos acreditam que o Lu Bu já era, mas do nada, ele entra na fumaça e ataca o Thor, conseguindo ferir ele. Todo mundo fica chocado que um humano com uma arma poderia ferir de fato um deus. Mas foi mostrado que antes da partida começar, as 13 valquírias semideusas se reuniram para criar armas para os representantes da humanidade. Essas armas ficaram conhecidas como armas divinas. O Lu Bu estava usando a quarta valquíria, conhecida como Handrus, e ela tem o poder de quebrar a armadura de um deus. E assim, ele usou para quebrar a arma do Thor, mas depois um som de pancada é ouvido saindo de dentro do machado. O negócio ficou muito sério. Ele usa toda a sua força para jogar o martelo no Lu Bu. Ele usava 2 luvas que serviam para selar o seu poder, e depois que ele tirou, o negócio ficou muito sério. Mas o Lu Bu se esquivou e lançou um contra-ataque. Depois do martelo voltar mais uma vez, ele se esquivou de novo. O Thor pegou o martelo e ativou uma habilidade conhecida como Martelo de Geralt. Ele usa e acontece uma grande explosão. Todos os deuses ficaram admirados, porque provavelmente o Lu Bu não iria sobreviver. Mas o Lu Bu bloqueou o ataque, mas a força foi tanta que as suas pernas não aguentaram a pancada e elas quebraram. Essa é uma das razões do porquê os humanos não aguentavam os deuses. Nesse momento, toda a esperança da humanidade estava perdida. Até o Lu Bu achou que já deu para ele. Mas, de repente, um cavalo do Lu Bu apareceu no campo de batalha. Ele luta mesmo com as suas pernas quebradas. Ele conseguiu subir no cavalo. Ele se aproxima do Thor com um ataque final que ele desenvolveu ao longo de várias décadas. Todo mundo estava torcendo pelo Lu Bu, e o Thor jogou o seu martelo com todo o seu poder. Mas o poder do Lu Bu é nada perto desse, e o Thor é o vitorioso. Mas antes de cair, dá pra ver o Lu Bu muito feliz com o resultado, porque ele finalmente teve um oponente à altura. O seu exército entrou no campo de batalha e gritam para ir para cima do Thor. Mas todos são exterminados pelo seu martelo, e agora a humanidade estava muito mais perto da extinção. A representante da humanidade decidiu convocar o seu próximo humano, que tem um código especial junto ao seu nome. Quando o cara apareceu, a humanidade toda reconheceu quem ele era, o que mais odiou os deuses ao longo da história humana. Ele é o único antepassado original da humanidade. Adão, o oponente dele, é o Zeus. Eles não esperavam que um deus tão poderoso fosse lutar logo na segunda rodada. A Brun fica um pouco preocupada, e o Adão entra no campo de batalha. Ele não se importa com quem ele iria lutar. O Zeus apareceu com uma aura muito imponente, e logo aumenta o seu físico com seus poderes. Então a sétima das Valquírias se ofereceu com uma arma do Adão. Os dois combinaram as suas almas, e as pessoas ficam chocadas quando veem a arma do Adão. Era um soco inglês que poderia derrotar até mesmo um deus muito antigo como Zeus. Mas andou muito tempo para ele pensar. O Zeus atacou e o Adão se esquivou. Isso deixou Zeus muito bravo, então ele decidiu usar ainda mais a sua força e lançar meteoros. Mas mesmo assim,
o Adão ainda continua desviando. O Adão contra-ataca usando os mesmos movimentos que o Zeus fez, e ele fez isso usando as suas habilidades especiais que se chama os Olhos do Senhor. Os deuses criaram um Adão como um reflexo perfeito de si mesmo, e o Adão é capaz de copiar os movimentos dos deuses. Então ele deita os Zeus na porrada usando os seus próprios ataques. O Zeus começou a mudar o seu padrão de luta, mas o Adão conseguiu se esquivar de novo e usa esse movimento para derrubar os Zeus. Ele começou a ficar com muita raiva e usa seu ataque final. Era algo que ele aprendeu com o seu pai quando ele era um jovem deus. Ele para o tempo completamente e nós vemos que tudo para de se mexer. Esse é um poder divino que desafia todas as leis do tempo, mas para surpresa de todo mundo, foi o Zeus quem foi derrubado. Todo mundo fica chocado em ver essa cena, e depois de ver esse poder, agora o Adão também poderia fazer. Então, ele foi o vencedor, mas enquanto a humanidade estava comemorando, o Zeus se levantou com muita raiva. Ele não morreu. Ele diz que essa é a primeira vez que alguém fez ele mostrar o seu verdadeiro poder. Essa é a forma conhecida como Adams, mas ele só pode estar nela por 12 minutos. O Zeus ataca sem dó nenhuma, usando todo o seu poder, e o Adão usa o seu olho do Senhor para poder copiar ele nessa forma, e usa o poder para contra-atacar. Parece que o Adão vai ganhar, mas os olhos vão sobrecarregando porque ele estava usando por muito tempo. O Zeus também estava ficando muito esgotado, e a forma já não estava mais se aguentando. O Loki estava assistindo, e avisa a todos que agora é uma batalha de tempo, para ver qual vai aguentar sua forma por mais tempo. Depois de dar outro soco, o Adão ficou sem visão, porque os olhos sobrecarregaram por completo. Aproveitando isso, o Zeus tacou um socão na cara dele. Toda a humanidade ficou desesperada nesse momento, mas em um estado crítico ali, aconteceu um milagre. O pai de todos ainda queria proteger os seus filhos, e faz o Adão se levantar e continuar a luta. É um milagre que aconteceu. O Zeus levou outro soco e desmaiou logo em seguida, mas todos perceberam que o Adão ficou completamente travado. Então foi mostrado que o Adão morreu quando os olhos se esgotaram, e a sua alma é quem continuou lutando. Então o Zeus foi considerado o vencedor. Depois dessas duas partidas, 2 humanos e 2 valquírias estavam mortas, e a humanidade tem que vencer o terceiro. A Bru recebeu a notícia que o deus é o Poseidon. Ele vai ser o oponente na terceira rodada. Mas um velho apareceu dizendo que poderia representar a humanidade. O seu nome é Sasaki Kajiro. Ele é conhecido como o maior perdedor da história. Você não está escutando errado. Mas mesmo na morte, ele continuou o seu caminho para tentar se tornar o maior espadachim que já existiu. Todos ficam surpresos ao ver que ele atingiu o maior nível de um espadachim. A luta começou e os dois ficaram parados. O Kajiro estava com a espada. A arma era formada pela Valquíria Volod, a segunda irmã das Valquírias. O Poseidon nem estava olhando para o Kojiro porque ele se considera muito mais superior. Ninguém percebeu o que estava acontecendo, mas o Kojiro estava lutando com o Poseidon mentalmente. Esse é um dos poderes do Kojiro. Ele cria uma cópia virtual do seu oponente, permitindo que ele experimente padrões de ataque diferentes, e o Kojiro sabe que se ele tomar a iniciativa de atacar primeiro, o Poseidon vai acabar com ele sem nem piscar. Ele vê que vai ser derrotado de qualquer forma, e depois de muitos cálculos, o Kojiro ainda assim decidiu atacar. Mas isso fez o Poseidon olhar para ele pela primeira vez. Ele começa a se aproximar do Kojiro e desencadeia vários ataques. Mas o Kojiro facilmente desvia de todos. O Poseidon começou a assobiar e atacou de novo. Isso foi tão rápido que o Kojiro não consegue nem reagir, e o Poseidon olha para ele de uma forma presunçosa e ataca ele muito mais vezes. O Kojiro fica se defendendo. Até os deuses estavam impressionados com isso. Então, de repente, o Kojiro toma a iniciativa de um contra-ataque. Ele deu um golpe de espada, mas isso foi inútil, porque o Poseidon partiu a espada ao meio. A humanidade toda perdeu a esperança. Então, nós temos uma cena de um flashback. O Kojiro estava lutando contra um último adversário que ele enfrentou. O seu nome era Musashi Miyamoto, um espadachim lendário, e ele lembra da alegria de treinar com ele para se tornar o número 1. Ele reuniu forças e as suas espadas se regeneraram. Então ele ganha 2 espadas e ataca o Poseidon com todo o seu poder. Ele usou tudo o que ele podia para matar o Poseidon. E essa foi a primeira vez que um deus foi morto por um humano.